Eu postei um vídeo há uns dias atrás, vou até deixar aqui no card para vocês verem, falando que a gente não está atrasado, que quando a gente está nos nossos estudos, a gente está no tempo que a gente deveria estar, e que a gente não deveria se comparar, e que a gente não tinha que ter esse pensamento que a gente está atrasado. Mas aí isso acabou surgindo um outro pensamento. Mas se eu não estou atrasado, por que que eu fico com essa sensação de preguiça, essa sensação que eu não consigo fazer o que eu tenho que ser feito? E aí a gente começa a entrar num ramo de que isso é procrastinação, que isso é preguiça, que é porque eu não estou dando o melhor de mim, mas isso também entra numa seara que não é muito interessante para a gente. Porque o que eu posso te falar, que é o que eu quero discorrer sobre o vídeo de hoje, é que talvez essa procrastinação que a gente tem, que a gente encontra quando a gente vai estudar para alguma coisa, seja o concurso, seja uma etapa de alguma prova específica, seja o próprio Enem, é, é só uma parte, quando a gente fala da procrastinação, talvez essa procrastinação seja o adiamento de um sentimento que você não queira ter, ou de uma experiência que você não queira vivenciar. Porque quando a gente está estudando para algo, a gente tem automaticamente uma cobrança, uma expectativa, e quando você começa a estudar certo conteúdo, vem aquela sensação de que você é insuficiente, que você não entendeu a matéria, e a partir desses sentimentos que a procrastinação ela acaba sendo gerada. Por quê? Porque você não quer evitar, você quer evitar esse sentimento. Então, na verdade, não é que você é incapaz, não é que você não tenha força de vontade, é que você não quer vivenciar essas situações que deixa você angustiado, que deixa você para baixo, que vai vir a se tornar incômodo para a gente. E dentro dessa levada tem um pesquisador chamado Timóteo Pint, e ele já estuda a procrastinação há muito tempo, e o que ele defende é que a procrastinação ela é um problema de gestão de tempo, ela não é um problema de gestão de tempo, e sim um problema de regulação emocional, que é o que eu já dei um parecer breve para vocês. Essa regulação emocional é onde que a gente vai encontrar a parte que você vai estar exposto aos seus erros, né? Está exposto àquilo que você ainda não entende, está exposto a algo novo. E qual que é o problema quando você se expõe a algo que você ainda não sabe? Você é ruim. E a partir do momento que você é ruim, porque você está aprendendo ainda certa situação, você se sente insuficiente e o seu cérebro quer te proteger dessa sensação. Ou seja, você não está fugindo daquela tarefa em si, você está fugindo daquele sentimento que a tarefa te provoca em você. Porque a partir do momento que você começa a estudar, você começa a entender algum conteúdo e também não entender algum conteúdo, aí você já começa a ter aquela sensação ruim, aquela sensação de insegurança, de que eu não vou conseguir, porque aí você começa a responder questões e você não consegue responder essas questões, você fica chateado, aí você vai ver a resolução das questões e você vê que, que você não estava nem perto de conseguir responder as questões. Fora também, a partir do momento que você não consegue e tá nesse nível que você queria estar, você começa a pensar que o concurso vai dar errado, que você não vai conseguir passar, e isso tudo te causa uma frustração que é onde que seu cérebro entra querendo evitar. Então, toda vez que você fala: "Eu vou começar a estudar", o seu cérebro já assimila isso a aquelas sensações ruins que você vai ter e que é necessária você ter, porque você precisa passar por isso para você aprender, porque apesar de tudo, tudo no início você é ruim, não interessa o que você for fazer, a não ser que você seja um gênio, que é a minoria que das pessoas, então assim, você vai ser ruim no início, não tem como fugir disso. Então, a partir daí que o seu cérebro não entende essa situação, que você precisa passar por esse processo. E a partir daí ele começa a fazer de tudo para você evitar a fazer esse processo, a começar esse processo, que é no caso, decidir estudar a partir de determinado dia. Então, hoje eu vou estudar depois que eu chegar do serviço, por exemplo, ou chegar da escola. O seu cérebro faz o possível para você não voltar a ter aquela experiência ruim, para você não voltar a ter aquela sensação que você teve no início. E quando aparecem essas situações, o cérebro ele já é formatado para te aliviar dessas sensações. Então ele vai fazer o possível para você não começar
essas sensações? E o que que é ele buscar esse refúgio, buscar esse alívio? É você adiar o máximo possível. Então, quanto mais você adia, mais o seu cérebro se sente aliviado, o seu cérebro se sente em paz. Então, esse que é o problema, porque quanto mais você adiar, mais o seu cérebro se sente tranquilizado, como se fosse até uma coisa, como se fosse um próprio instinto, como se você estivesse correndo perigo. E aí vem um ciclo infinito, que é você quer fazer uma situação, o seu cérebro vai e adia. A partir do momento que o seu cérebro adia, você sente um alívio. Só que depois desse alívio vem uma frustração. Por quê? Porque você se sente mal por não estar fazendo aquilo que você tinha que fazer. E a partir daí vem uma situação pior ainda, porque cria esse ciclo infinito que aí essa procrastinação ela aparece e essa sensação ruim de você não estar fazendo o que você está fazendo vem pior do que quando você está estudando e se sente mal por ter errado alguma questão. E o quanto mais você faz esse ciclo de desconforto, alívio, fuga, se sentir culpado e se sentir mais desconfortável, mais automático fica. E aí a gente consegue comentar com outro pesquisador importante chamado de Joseph Ferrari ou Joseph Ferrari, e ele mostra que a procrastinação crônica, ela muitas vezes está ligada à forma que a pessoa lida com a própria autoestima. E olha que interessante, porque não é sobre você querer estudar, é sobre a sensação, como a gente já está conversando sobre isso, como a sensação que o desconforto vai bater em você, com a sensação que você vê que você não é perfeito, que você não é a pessoa mais inteligente do mundo, vai bater em você. Isso é uma questão de autoestima. Porque se isso te incomoda, se isso faz você se sentir desconfortável, o seu cérebro fazer o possível para você não ter essa sensação, porque o seu cérebro não quer que você sinta nada de ruim. Então, se você já tem essa não predisposição de se sentir mal, mas se você por um acaso não consegue lidar muito bem com essa frustração, não consegue entender que é um processo, que realmente eu vou errar, porque eu estou aprendendo agora, ou é uma matéria que eu ainda não sei, ou é uma matéria realmente muito complicada, que eu vou estudar e é normal eu errar, igual muitas provas muito concorridas, o pessoal já fala, cara, é quase impossível você passar da primeira vez. Já é certo que já vai com a cabeça que a primeira vez é impossível. Então, se você não se blinda, você acha que você é ruim. Porque você vê, pô, como que eu tenho todas as capacidades possíveis, todas as competências necessárias para eu passar na prova, pessoas passaram na prova, nessa prova, e eu não consegui pelo menos nem fazer o mínimo. Só que aí a gente não consegue entender, e também muitas das vezes a gente não vai procurar saber de quem passou e conhecer a história de quem passou, porque às vezes quem passou naquela prova foi uma pessoa que já está estudando há 2, 3 anos para aquela prova específica e a vida dela é aquilo ali. E aí você está tentando ter o rendimento que ela tem sem ter o tempo de estudo que ela tem. E isso faz com que o seu cérebro se sinta mal e ache que você é um derrotado, que você é um perdedor, que você não serve para isso, que você é muito mal. E isso, que você é ruim, e isso bate na sua autoestima. E como o seu cérebro não quer ter essa autoestima eh, afetada, ele vai fazer o possível para toda vez que você se, se colocar em contato com essa exposição, ele fazer o possível para adiar. E vai voltar do que a gente já falou. Você adia, você tem essa exposição e o seu cérebro não quer, ele faz você adiar. Aí você sente esse alívio por ter adiado, que o seu cérebro fica, oh, consegui resolver essa situação. Só que depois vem um sentimento de culpa e a frustração vem muito maior, porque você lembra que você devia estar fazendo aquilo que você se propôs a fazer. E antes da gente continuar esse papo que a gente está tendo, eu venho pedir para vocês se inscreverem no canal e também dar o like de vocês. E eu quero uma opinião de vocês. Eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários qual o tema dos próximos vídeos desse bate-papo que a gente está fazendo, o que vocês querem que venha como pauta para a gente poder conversar um pouco. Eu também quero o nome dessa série de vídeos. Eu pensei em algo como terapia de concurseiro para concurseiro, mas eu sei que as pessoas nos comentários vai ter uma criatividade muito melhor para poder dar um nome para essa série que a gente está fazendo. E eu quero também que você deixe uma pergunta
porque eu tô com a ideia de todo final de vídeo as melhores perguntas, pelo menos uma pergunta eu vou responder. Sobre concurso, sobre estudo, sobre estratégias, qualquer coisa. Sobre matemática também, que é um tema do canal. O que vocês quiserem perguntar que for relacionado, que vai ajudar o pessoal aqui, as melhores perguntas eu vou selecionar para responder uma em cada vídeo que a gente postar. Então, eu conto com a contribuição de vocês e vamos voltar pro vídeo. Cara, e se a gente for caçar na Bíblia, a gente também vai achar muita coisa interessante falando sobre, não diretamente sobre procrastinação, mas essa parte de adiamento que eu achei em Provérbios, cara. Olha que interessante. Provérbios 6, de 9 a 11. Eu vou ler rapidinho a passagem e fala: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Cara, isso fala não necessariamente. É porque muita gente pega essa passagem como se estivesse acusando, como se fosse algo moral mesmo, mas fala do problema da gente ir adiando essas situações, porque é aonde que seu cérebro quer, que é onde que seu cérebro deita e rola, falando assim, desse jeito, porque é onde que a gente devia parar e realmente entender por que que eu estou procrastinando, por que que eu estou evitando fazer aquilo. É porque realmente eu sou um sem vergonha que não quero fazer as coisas direito, porque no fundo você quer fazer as coisas direito, por isso que você tem o desejo de estudar, de passar no concurso, de passar no vestibular, de passar no Enem, e seguir aquela faculdade que você sonha ou aquele cargo que você sonha. Mas o que que está fazendo eu adiar essa situação? E aí a gente volta no que a gente já comentou. É porque eu me sinto mal quanto a isso? É porque eu faço as coisas e a partir do momento que eu estou fazendo aquilo, eu acho que não vai dar certo e isso me traz um desconforto? É isso que está fazendo eu procrastinar? Então, é aí que a gente deve parar, olhar para dentro da gente, parar e pensar o que está passando na cabeça da gente e ser bem sincero com a gente, para a gente conseguir planejar uma estratégia de não acabar totalmente, porque eu acho que isso é, é até um pouco difícil de falar que você vai acabar com a procrastinação totalmente, mas é uma maneira de a gente entender e minimizar e falar para o nosso próprio cérebro que isso é necessário. Porque quando a gente volta na passagem de Provérbios, a gente entende que você adiar, você só vai estar acumulando tensão, você só vai estar acumulando cobrança, acumulando desconforto, que isso vai rebater muito pior lá na frente, porque você vai lembrar que muitas das vezes você devia estar fazendo aquela situação que você se planejou para fazer. E isso vai acumular, virando uma bola de neve, e cada vez isso vai ficando pior. Você não consegue evitar a procrastinação, porque naquele momento é muito bom você estar aliviando aquela situação, seja você pegando o celular, você abrindo o Instagram, fazendo qualquer coisa, porque e é interessante que toda vez que a gente senta para estudar, dá vontade da gente fazer mil coisas, dá vontade da gente, você nunca teve vontade de lavar vasilha, mas dá vontade de você levantar e ir na cozinha lavar vasilha, passar um pano na casa, correr, fazer qualquer coisa, menos estar ali fazendo aquilo que você tinha se programado para fazer. Então, quando a gente adia, é muito pior. Então, o que eu quero mostrar é que adiar o problema vai ser pior. Então, é melhor a gente tentar entender como que isso funciona na nossa mente, para a gente, pelo menos, tentar negociar com o nosso cérebro, para entender que eu sei que é ruim, eu sei que você não gosta, mas eu preciso fazer isso. No momento, isso aqui é necessário. E o cérebro também conseguir entender que não é tão ruim assim, e mesmo que ele não entenda, pô, mesmo que ele ache ruim, eu vou fazer, para ele acostumar que não tem jeito, já que eu falando que é ruim ou não, a pessoa tá fazendo, eu tô fazendo, eu tô estudando, independente de tudo, eu tô estudando, eu tô treinando, eu tô revisando, então, deixa ele fazer então o que, que ele está fazendo. E para a gente encerrar o vídeo, eu quero falar para vocês que hoje é muito difícil e é muito desconfortável a gente se colocar na própria situação de aprendiz. E o que que é ser a situação de aprendiz? É estar na situação de aprendiz? É a gente entender
que a gente vai ser ruim mesmo, que a gente vai ter dificuldade no início, ninguém chega fazendo coisas maravilhosas de primeira, mesmo se a pessoa já tem um dom já é predisposta àquilo, já tem uma facilidade com aquilo, independente disso tudo, a gente vai ter que aprender a base, mesmo que a gente for se tornar a melhor pessoa naquela área fazendo aquela coisa, no início a gente vai ser ruim e a gente vai ter muito mais coisa para aprender ou não. E às vezes fere o nosso ego saber que a gente não é bom em fazer algo, mas é o necessário para que a gente chegue no nível que a gente quer estar. Então, até a própria situação, até o próprio nome do canal, o Aprendiz Matemático, é a gente entender que a gente sempre vai ter uma coisa para aprender. E se a gente não lidar bem com isso, se a gente não lidar bem com o nosso ego de entender que, pô, nesse momento eu sou ruim, mas eu estou aqui, isso aqui é necessário para eu aprender, para mim ser menos ruim, às vezes nem ser bom, mas ser menos ruim, às vezes você vai estudar uma situação em uma questão que você errava 10, agora de 10 que você errava, que você fazia, você errava 10, você vai errar 8. Só que se você não estuda, você vai continuar errando 10. Agora você está errando 8. Daqui a pouco você já tá. Você nem conta mais que você está errando. Você já fala: opa, eu tô acertando 6 e errando só 4. Aí daqui a pouco você já tá acertando 8 e errando só 2. Mas naquela situação que no início você não tinha nem perspectiva de conseguir acertar 2 questões. Então, para fechar o vídeo, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, de se colocar no papel de aprendiz e aceitar que muitas das vezes não vai ser de maneira perfeita, mas que, apesar de tudo, é uma maneira necessária para chegar onde que a gente quer chegar. Meu nome é Lucas e esse é o canal Aprendiz Matemático.